Fala galera, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Desorientados. Hoje a gente tem uma entrevista especial com o Li. O Li é um filho de chineses nascido no Brasil, que hoje está morando na China. Hoje ele mora em Foshan, província de Guangdong. Não sei se eu falei certo aí, o Li e o André que podem me corrigir depois. Então, gente, o Li, a cidade que ele mora, foi liberada. Já eles estão começando a retomar a vida normal já, tem mais ou menos um mês. A cidade que ele mora foi liberada 2 semanas depois que o surto em Wuhan foi paralisado, né? Que os hospitais de Wuhan começaram a ser liberados. Só para vocês terem uma ideia, a cidade que o Li mora fica mais ou menos 985 quilômetros de Wuhan. E dá mais ou menos umas 2 horas de voo, 7 a 8 horas de trem-bala. Aí eu vou pedir para o Li se apresentar um pouquinho, que o Li hoje ele tem um canal no YouTube, chama Panda Brasileiro, e pedir para ele apresentar para vocês aí. Valeu? Valeu. Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Li Yang, tá legal? Bem-vindo ao Pensadores Desorientados aqui, né? Vamos lá. Sou casado, 34 anos de idade, nasci no Rio de Janeiro, tá legal? Minha grande parte da minha vida foi no Rio de Janeiro, né? Mais especificamente em Niterói, tá bom? Para todo mundo já não é mistério, né? Só perceber pelo meu sotaque, né? Já dá pra perceber. Então, tipo, a minha vida, né? Desde o início, desde pequenininho até agora, né? Eu posso dizer para vocês que eu sempre fui rodeado pela cultura chinesa, né? Pela minha família, principalmente. Então, a partir daí que eu posso até dizer, foi tudo pela família que eu fui absorvendo a cultura chinesa. Agora, em si, a cultura em si da China, eu até posso dizer a todos que eu comecei a me aprofundar mais quando eu vim aqui para a China. Isso, vamos dizer, somente quando estive aqui, né? Estive e ainda estou. Estive é o jeito de falar porque eu já vim aqui quando era pequenininho. Então, só estando aqui na China para vocês sentirem realmente, né, aquela cultura, porque, nossa, se comparar com o que falam, né, no Brasil, realmente é muito diferente mesmo, beleza? E vamos dizer que, sabe, eu tenho mais lado brasileiro, tá bom? Do que lado chinês. É claro, algumas culturas eu praticamente absorvi, né? E posso concluir, né, que eu sou meio a meio, né? Sangue chinês com pensamento e cultura brasileira, né? Vamos dizer, mais ou menos isso. Resumindo, é isso aí, beleza? Show, Li, bem-vindo. Primeiramente, obrigado, né, por participar com a gente, ceder um pouco do seu tempo para poder falar com a gente. Já pedi o pessoal também que estiver assistindo a gente, o canal do Li é o Panda Brasileiro. Conferir lá o canal do Li também, tem muita coisa legal. Quem quiser aprender um pouco de cantonês, inclusive, né, Li, tem dicas lá de cantonês. Para quem não sabe, o cantonês é falado no sul da China. É sua língua materna junto com o português, não é isso? A língua materna, a minha língua materna é a cantonesa, né? Cantonês. Cantonesa, e é diferente da tradicional, né? A tradicional é o mandarim, mas a língua mesmo, língua materna mesmo é o cantonês. E Legal. seu canal é focado em quê, Li? Seu canal no É YouTube? mais, é mais canal, assim, tipo, curiosidade, um pouco sobre a cultura chinesa que poucos falam, né? E também quebrando alguns tabus em relação à cultura chinesa dentro do pensamento, né? E principalmente do ponto de vista dos brasileiros, né? Como, por exemplo, chineses com pastelaria, chineses com lojinhas de R$ 1,99 na época, né? Restaurantes, essas coisas assim. Sempre existe algum, vamos dizer, algum motivo, né? É um tabu que eu gostaria muito, assim, tipo, quebrar em relação a isso. Ainda existe? Existe, mas sempre tem um fundo, né, de realidade em relação a isso para que todo mundo pense um pouco mais sério nisso. Mas, tirando isso, mais curiosidade mesmo, um pouquinho de humor, só para... Porque muita coisa séria fica realmente muito monótono, né, gente? Não, Concordo. mas é legal. A gente que conhece um pouco mais a cultura chinesa, eu não conheço tão profundamente quanto você, óbvio, né? Mas já há alguns anos venho estudando cultura chinesa. E quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente sabe que não tem nada a ver com aquilo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil no geral. Então, esse trabalho é legal, é muito bacana. É verdade. Olha, já entrando aqui na
no tema, né, do que a gente tem essa proposição de falar hoje, uma das coisas que me chamou a atenção, do que o pessoal foi falando com a gente em rede social, no Facebook, alguém colocou, a Guegué colocou lá pra gente assim: temos saber como está o processo de vida lá neste momento, lá a China. Tá complicada a situação aí ainda com a questão do retorno, né? Novos casos. Tá tranquilo? Precisa ter medo ou a gente pode começar a ficar tranquilo? Então, vamos lá. Medo do Covid-19, todo mundo aqui tem. Por quê? Nossa, é uma coisa nova, né? Ainda não existe cura, ainda estão analisando a vacina, né? É o que todo mundo aqui já estão sabendo. Medo sempre tem, e a vida normal, gente, eu posso até falar para vocês, estão começando, tá legal? Apesar de estar voltando desde o mês passado, né? Vamos dizer, mês passado, ainda estão voltando à normalidade. Um mês de tempo, ainda estão voltando à normalidade. Então, tipo, a rotina praticamente mudou, né? A rotina praticamente mudou. Todo mundo saindo, todo mundo de máscara. Alguns não estão porque o local onde eu moro não tem mais casos. Não existe mais casos mais de um mês, praticamente. Então, tem gente que não estão saindo de máscaras, alguns estão saindo de máscara. Então, eu até posso dizer para todo mundo, concluindo mesmo, é que as pessoas não estão normalizadas, né? Estão com uma rotina diferente, mas seguindo com as missões do dia a dia, né? Que tinham antes da pandemia, né? Indo para o trabalho, e ainda existe hora do rush, né? Eu posso dizer isso, também existe hora do rush. As escolas voltaram agora, as escolas voltaram agora, e falando nisso, amanhã vai ser Dia das Crianças aqui na China. Então, voltaram e ainda tem Dia das Crianças, então, sabe, aí vai aglomerar mais ainda, né? Então, gente, tá normalizando, não tá assim, tipo, normal 100%, né? Os ônibus estão funcionando, os shoppings estão funcionando, os parques estão abertos para o público, tem gente fazendo piquenique, né? Mas sempre tomando precaução, né? Todo mundo, sabe, se distanciando, né? Como todo mundo no Brasil fala, se distanciando e tal. Isso é muito importante e, tipo, é aquilo, né, pessoal? Medo todo mundo tem, mas existe sempre as precauções em relação a isso. Beleza? Ah, legal. Você meio que já respondeu, mas mais ou menos uma coisa que você falou aí foi o que o Kleber Amaral perguntou para a gente também, pediu para perguntar para você, que qual é a situação atual das restrições dos serviços públicos e comércio em geral na China. E se estiver voltando, está voltando rapidamente ou ainda está bem lentamente? Rapidamente eles não estão, tá legal? Eles estão voltando gradativamente, entendeu? Porque eu estou falando isso, quando eles voltaram, né, à normalidade, né, vamos dizer isso, as fábricas, por exemplo, eles estavam voltando aos poucos. Como assim aos poucos? De 100 fábricas, só estavam abrindo de 20 em 20 fábricas. Não estavam voltando, tipo, de uma vez só, né? Claro, por causa da aglomeração, né? Isso é lógico, né? Então, tipo, primeiro é isso, e cada parte dessas fábricas, voltando, tinham que seguir uma regra, tinham que seguir uma norma, né? De acordo com o governo local, que seria as precauções, álcool em gel, máscaras para os funcionários, né? Tempo que os funcionários têm que entrar dentro das fábricas. Por que eu estou falando isso? As fábricas que tem aqui na China, eles não são uma fábrica espalhadas uma à outra. É uma cidade das fábricas, né? Vamos dizer, é um local que existe várias fábricas dentro, né? É um prédio grande e cada andar existe uma fábrica. Uma fábrica de placa de computador, né? Uma placa de, vamos dizer, placa de computador, eu falo que é placa de eletrodoméstico, né? Tá, pessoal? Isso, hardware, tem de brinquedos, tem de não sei o quê, sabe? Esses complexos são complexos. Esses complexos fabris, eles são tão grandes que às vezes eles costumam ter prefeitos, não é isso? Sim, é tipo um condomínio mesmo. Coisa gigante, né? Enorme, enorme. E tá construindo mais outra aqui perto de casa. Então é tranquilo. Ô, Li, eu queria te perguntar e voltar um pouquinho atrás, porque
a China foi o primeiro epicentro, né, da Covid, onde tudo se iniciou. E aí tem questionamentos que começou lá em setembro, outubro de 2019, e a gente foi perceber ao governo chinês agir por meio do lockdown, se eu não me engano, um dia antes do início do feriado do novo ano chinês, né? Se eu não me engano, foi dia 23 ou dia 24 de janeiro. E aí eu queria saber, por você estar aí em loco, porque acaba que a comunidade internacional que, de alguma forma, se diz pega de surpresa, fica naquela acusação contra a China de que demorou a noticiar sobre o ocorrido. E aí entra uma briga também até com a própria OMS. Mas você estando aí na China, como que foi a repercussão? Qual que é o seu sentimento? Você acha que teve de fato uma demora ou não? Agiram rapidamente para tentar conter? Até porque o que é noticiado aqui para nós no Ocidente, acaba que nem sempre retrata a verdade, igual, né, cita a questão do diretor do hospital e outras pessoas que vinham tentando notificar os responsáveis pela cidade na província, mas que parece que não teve muito ouvidos a isso. Mas eu queria saber como que foi tratado isso aí domesticamente. Tá, vamos lá. Aqui, o povo, particularmente, eles... Você sabe que o povo chinês, né, tem fama de ser alienado, né? Isso eu até posso dizer que tem metade verdade nisso. Tem metade verdade nisso, tá legal? A outra metade que não é verdade é que muitas pessoas que já possuem a internet, a informação da internet, todo mundo já procura muito saber em relação a isso. Então, vamos dizer que as pessoas que procuram em relação a isso, né, já procura, já espalha de um jeito muito mais eficaz do que uma reportagem normal que tem aqui na China, que já tem fama, né, de manipulação, tá? Então, o que acontece? No meu ponto de vista aqui na China, e eu particularmente, eu procurei muito mais pelas redes sociais do que pelas reportagens. Apesar de que nas reportagens aqui são mais jornais do povo, né? Que é Renmin Baodao, que é do povo, né? Do governo. Que é o que meu pai vê toda hora, entendeu? Então, todas as informações que o meu pai vê é basicamente desse jornal, né? Meu pai ele veio do exército, então ele é mais nessa área mesmo, entendeu? Então, o que acontece? Eu, de acordo com aquilo, eu sempre procuro ver as coisas de um jeito mais lógico, entendeu? Eu sempre vejo aquelas coisas assim, sabe? E não procuro muito me basear, sabe? Ter uma conclusão antes. E o que eu vejo é o seguinte: se demorou a resposta em relação a isso, eu posso dizer que eles demoraram, sim, demoraram, né? E, se eu não me engano, eles demoraram em torno de 14 dias. É aí que vem. Aí que vem. Esses 14 dias. O que seriam esses 14 dias? É o famoso quarentena de 14 dias. Entendeu? Que foi o tempo que os chineses analisaram esse novo vírus. Entendeu? Todo mundo vive falando sobre novo vírus, e realmente é um novo vírus. Eles demoram esses 14 dias para analisar tudo certinho, o que ele faz. Houve mortes, analisaram os mortos, né, tal, etc. A ponto deles falaram para a OMS que realmente, né, é uma pandemia em relação a isso, né? De tantas análises em referente a esse vírus, eles concluíram com a OMS que é um assunto realmente muito sério. E, cara, isso, cara, vou ser sincero, tá legal? Eu posso até dar um ponto para a China, porque eles não iriam, né, alarmar o mundo inteiro por causa de uma gripezinha, entendeu? Uma gripezinha. Né? Então, eles acabaram alarmando uma coisa que eles tiveram uma certeza, né? Mas, infelizmente, foi 14 dias. Demorou? Demorou. Mas teve precisa analisar, né? Entendi. Não dá para já. É isso aí. Com certeza. Então, eu posso até dizer, cara, se o pessoal fica falando, se culpando a China em relação a isso, cara, é uma coisa, é um comentário vindo de uma coisa que ele viu pela verdade. Entendeu?
É papo furado. Eli, e dentro dessa demora, essa dita demora, né, esse tempo de análise, como que isso ficou para a população chinesa? Porque a gente vê, mundo afora, muita crítica falando que essa demora foi talvez crucial para mitigar antes, né? Poderia ter sido mitigado mais cedo. Eu, de certa forma, eu não concordo, porque, inclusive, um dos grandes críticos é o Trump. Ele fala isso, mas por volta do dia 14, dia 19 de janeiro, não me lembro, quando o Xi Jinping anunciou para o mundo, vamos dizer, o vírus, os Estados Unidos só foi tomar uma medida efetiva quase 2 meses depois. Então, todo mundo demorou, porque se o governo da China teve esse problema para análise, os outros também demoraram até para acreditar. E fica essa crítica. Dentro do povo chinês, o povo chinês entende isso como, cara? Olha, eu particularmente eu não sei muito dizer em relação a isso, tá? Porque o povo, cara, eu vou te falar, o povo chinês ele pensa muito em trabalhar, tá legal? Muito em trabalhar. Quando é relação política, quando é relação a alguma coisa vindo de fora, entendeu? Eles procuram ignorar muito em relação a isso, entendeu? Tipo, por exemplo, agora, né? A situação que está agora lá nos Estados Unidos, né? Eles estão praticamente alienados nisso. Eles só escutaram os comentários do Trump em relação ao Covid-19 somente quando ele estava comentando da China, né? O vírus chinês, esse negócio. Só isso, entendeu? E tirando isso, cara, eu vou te falar, eu não vejo muita coisa não, cara. Infelizmente, eu não sei como te responder isso, por causa que o povo, cara, o povo é assim, né? É muito raro eu encontrar alguém bem informado em relação a notícias vindo de fora, entendeu? Então, é isso. Ricardo? Oi, não, travou aqui, mas já voltou já. Não, mas pegando essa parte, para o povo chinês pegou mal essa questão do Trump ficar falando em vírus chinês, alguma coisa assim? Qual que foi a repercussão das pessoas em relação a isso? Porque aqui no Brasil aconteceu até inícios de casos de xenofobia por causa disso. Sim. E então aqui pegou muito mal. A gente teve muito problema. Eu tenho até uma amiga que ela é filha de chineses, os pais dela são chineses, moram no Brasil. Ela sofreu esse tipo de xenofobia e tal. Eu achei bem complicado. E como é que foi a reação de do povo em relação a isso? O que acontece? O Trump começou a ser odiado aqui pelo povo chinês por causa disso mesmo. Tá legal? Por que isso, né? Eu não sei quem começou nisso. Eu particularmente, eu não sei como começou. Mas só pelo comentário do Trump em relação a isso, já fico meio assim, né? Fica meio chato, né? Ofensivo, né? Fica meio difícil. Mas é aquilo, né? Sempre tem aquelas... O que eu posso falar para vocês? Aquelas histórias, né, que todo mundo fala, né, de onde esse vírus surgiu. Eu lembro que o cara que era de relações exteriores aqui da China, né, ele tinha falado que esse vírus poderia, ele nem tinha confirmado, ele disse que poderia ter vindo em uma Olimpíada, Olimpíada Militar que aconteceu em Wuhan, né, em outubro. Aí, tipo, a partir de outubro, aí começou a visitar o centro laboratorial, né, o pessoal lá dos Estados Unidos, né, o militar dos Estados Unidos foi visitar o negócio laboratorial e tal, etc. E acabou que, a partir dessa notícia, né, desse, não sei se é fato, né, que o cara, né, do Relações Exteriores falaram em relação a isso. E o Trump parece que ficou pé da vida e falou essas coisas, né, que acabou surgindo da xenofobia, né, tanto nos Estados Unidos quanto, se eu não me engano, no Brasil também, né. E, cara,
eu vou te falar, né? Esse posso dizer que foi um dos principais motivos do povo chinês odiar bastante o Trump, tá? Virou um jogo de empurra, né? Os Estados Unidos empurrando para a China e a China tentando se defender, não. Isso pode ter vindo dos Estados Unidos, pode ter vindo, não necessariamente dos Estados Unidos, mas de fora da China, né? Ficou aquela guerra de informação. Sim. Eu posso confirmar sobre isso das Olimpíadas Militares, porque se eu não tivesse acontecido de um general brasileiro ainda, né, ter feito contato comigo para levar ele para guiar turisticamente lá em Hong Kong, entendeu? Se não fosse por ele, eu já não iria acreditar nessa notícia. Eu já não iria acreditar muito nessa Olimpíada Militar, porque não foi muito bem divulgado antecipadamente, entendeu? Não teve tanta divulgação em relação a essas Olimpíadas Militares. Então, tipo, se não fosse pelo general, eu não ia acreditar nessa notícia. Então, tipo, cara, eu ainda tenho o contato dele, né? Aí eu até conversei com ele lá e eu falei assim, cara, você tá com vírus, meu irmão? Pô, porque estão cismando que veio das Olimpíadas. Aí ele falou, não teve isso, não. Tá. E repercutiu aí agora recente com o pronunciamento do Trump na sexta-feira, dizendo que ele vai sair da OMS e aí novamente acusando a China como aliada dessa organização. Repercutiu aí na mídia bastante esse final de semana? Repercutiu, mas não repercutiu tanto assim, não. Porque, nossa, eu até posso dizer para vocês, a China, cara, vou falar uma coisa muito mais lógica em relação a isso, tá? Em relação à China e ao OMS, tá? O vírus praticamente parou o mundo inteiro, né? A China depende dos países, né? Porque a principal fonte, a principal economia dele é do comércio exterior. Então, tipo, se um país para, né, falando de um jeito mais lógico, se um país para, por exemplo, o Brasil, se ele parar, a China também para, entendeu? Se o Brasil, Estados Unidos, México, Portugal, Espanha, Tailândia, Japão, entendeu? Se eles pararem, a China também para, entendeu? Por que eu estou falando isso? Tanto que algumas fábricas, né, que eu estou até trabalhando, né, alguns contatos, até me perguntaram como é que está a situação no Brasil, porque desde o início do surto, desde janeiro, se não me engano, eles não receberam nenhum tipo de pedido até agora, né? Ainda estão cismando, né? Perguntando como é que está a situação no Brasil e tal, entendeu? Então, tipo, eles pararam durante esse tempo todo, se não me engano, desde novembro para dezembro até agora. Então, tipo, vai ficar um desfalque enorme no país aqui. Então, tipo, em relação à China e à OMS, a China, por estar, dando apoio, dando suporte à OMS, entendeu? Acredito eu, tá ligado? Acredito eu que seja por isso, entendeu? Dinheiro, né? Dinheiro. Tem que rodar, né? Dinheiro, tem que rodar. Então, acredito que seja isso. Agora, os Estados Unidos, por ter saído da OMS, cara, eu, na minha opinião, parece ser pirraça do Trump, cara. Vou te falar. Eu acho que é. Agora, vou até complementar, só um minutinho, Ricardo, só complementar isso aí que o Lee falou. A gente já fez um programa sobre soft power há tempo atrás, mas a gente falou da Coreia do Sul. Soft power, para quem está vendo a gente não sabe o que é, soft power é uma ideia nas relações internacionais de poder de atração. Vou resumir assim, tá? É óbvio que é uma teoria mais complexa, mas é a ideia de poder de atração. Como que eu faço para a minha imagem ficar bem para você e você passar a ter simpatia comigo, gostar de mim através do que eu passo para você. Então, dentro disso que o Lee falou, além da questão econômica, eu acho que tem muito isso. A China também preza muito pela imagem dela. O governo chinês tem um planejamento, né? É muito forte dentro do planejamento chinês. Eu falo isso com certa propriedade, porque o meu TCC de faculdade foi exatamente sobre soft power da China. A China investe muito na sua imagem. Então, quando surgiu o coronavírus, a imagem da China ficou deteriorada. A ideia que foi colocada de vírus chinês, isso quebrou muito a imagem da China, muita gente comprou isso. Então a China ela tem agora, além da questão econômica, essa visão de tentar, de certa forma, recuperar a própria imagem, de tentar fazer com que o mundo perceba, olha, o vírus veio daqui, mas a gente não tem culpa. Então a gente vai fazer a partir de agora o que a gente pode fazer para poder ajudar o mundo. Vimos algumas coisas interessantes, por exemplo, a construção dos hospitais em 2 dias, que foi uma propaganda muito legal,
do governo chinês, muito bem feita, porque construiu 2 hospitais grandes do jeito que foi feito, e eu acredito que isso tenha sido usado como propaganda dentro da própria China, né? Foi. Tanto os 2 hospitais e também os outros complexos, né, aos redores de Wuhan. Se eu não me engano, além dos 2 hospitais, teve mais, se eu não me engano, 9 ou 10, né, instalações, como hospitais temporários. Museu, né, ginásios esportivos, né, e principalmente complexos de feiras, né, que existem em Wuhan também foram usados para ser hospitais temporários. E, nossa, muita coisa, muita coisa. É por isso que a estatística, né, estava assim, depois caiu assim do nada, assim, ó, né? Isso lá em Wuhan. Nem foi em toda a China, foi em Wuhan praticamente. Agora, você já falou um pouquinho aí, você comentou agora que essa questão da retomada das fábricas, entrando em contato, olhando os pedidos no Brasil. Aí tem uma pergunta da Janaína Miranda, que tem um pouco relacionada com isso, que ela fala o seguinte: vários especialistas dizem que haverão grandes mudanças pós-pandemia, na forma como as coisas são realizadas pelas pessoas. Já vemos um aumento em compras online e home office, por exemplo. Nesse sentido, quais as grandes mudanças tecnológicas que devem ser constantes no cotidiano chinês? Isso, se eu não me engano, ela estava falando sobre pós-pandemia, não é isso? Exatamente, nessa mudança que está havendo agora, essas fábricas estão retornando muito de home office, ou estão sempre não estão trabalhando com essas ações? Então, vamos Não, eu lá. acho que não só do pós-pandemia, mas agora também. Como que está funcionando? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, teve um aumento muito grande de aplicativos para compra de alimento, por exemplo. Isso na China, como é que isso está repercutindo aí? Então, vamos lá. Novas tecnologias, não teve novas tecnologias. Continuaram usando sempre as mesmas tecnologias de antes, entendeu? Mas com mais frequência, é óbvio, né? Em meio a essa pandemia, a única diferença foi que, em meio à pandemia, tá, pessoal? Não é depois, não é pós, não. Em meio dessa pandemia, as únicas plataformas, né, plataforma não, desculpa, os únicos locais que estavam funcionando seriam os supermercados e os restaurantes que só funcionavam em delivery, né? Porque na época de pandemia não poderia aglomerar em restaurante e tal, e só funcionava delivery. Tanto que os deliveries, o pessoal que trabalha com um aplicativo de delivery aqui fora, também se tornaram heróis. Não era só enfermeiro, não. Também eles se tornaram heróis, porque eles também levavam tanto comida, tanto compras de supermercado. Entendeu? Isso aí também era um grande fator. E pós-pandemia, voltou tudo normal. Né? Tanto que eu até fiz pedido de algumas coisinhas, né? Vindo de outras províncias, chegaram numa boa aqui, normalmente, né? Província vizinha demora um dia depois. Chegou, uma província um pouco mais longe, tipo Shanghai, demora 2 dias para chegar aqui. Também chegou, fiz algumas compras online. Ou seja, agora eu posso confirmar para vocês que voltaram normalmente, entendeu? Normalmente. E home office, gente, eu posso dizer para vocês, home office só quando é realmente muito séria a situação. E realmente aconteceu aqui na China, também aconteceu. Tanto que está acontecendo atualmente no Brasil, né? Mesma coisa. Então, é isso aí, não é mistério, né? O que aconteceu aqui também está acontecendo no Brasil. Isso eu posso até dizer para vocês. Aqui no Brasil, a gente está vendo uma grande retomada de empresas em home office. Algumas empresas anunciando que vão até fechar escritórios e trabalhar somente de home office, como foi o caso da XP, que é uma empresa de investimentos aqui do Brasil. Mas essa pergunta dela tem um complemento que ela faz, que ela fez 2 perguntas, né? Você já respondeu um pouco sobre isso, mas só para a gente ter uma coisa mais clara, que ela pergunta assim: como que o governo chinês está apoiando o povo e as empresas? Então vamos lá. Em quesito do povo, tá legal? Em quesito do povo. O governo chinês, normalmente, eles já estão dando muito apoio para o povo, mesmo antes da pandemia. Isso eu posso confirmar para vocês. Né? Tanto que a minha esposa, ela já recebeu... Nossa, cara. Só para você ter uma ideia, só um exemplo, tá, pessoal? A minha filha, no dia do nascimento dela, se não fosse pelo apoio do governo, né? Se não fosse pelo apoio do governo, a gente teria que pagar 100%, né, da consulta, do parto, de tudo, né, do hospital. Só que ela
ela nessa época, ela trabalha, ela pagava a sua previdência, né, se eu não me engano, né, não sei como é que se chama no Brasil, né, eles pagam todo mês, né, pro governo em troca de suportes, né, em relação... Previdência social, é isso mesmo. Benefício, isso mesmo, em quesito benefícios. Então, com isso, ela praticamente economizou 70%, entendeu? Dos 100%, ela só pagou 30% em todos os processos, né, do nascimento da minha filha. De 1.000, só pagou 300. Vamos supor, né, um exemplo. Então, tipo, cara, isso já foi desde antes. E pós-pandemia, né, eles ainda estão, mas não tanto quanto antes. Tanto que a minha esposa, ela recebeu 2 vouchers, né, do governo, 2 vouchers. Um voucher de compra, que se eu não me engano, até 500 yuans, que dá mais ou menos em torno de 400 para 450 reais, mais ou menos, né? Tipo isso, né? Um voucher para isso. E de alimento também, né? De restaurante, que era, se eu não me engano, 50%, né, de desconto, né? Comia 100 reais de sushi, só pagava 50. Tipo isso. É praticamente isso. Então, pós-pandemia, ela só recebeu isso. E, cara, o povo não está reclamando. Eu posso dizer, o povo está mais preocupado mesmo a volta à normalidade de trabalho do que qualquer coisa, né? Ô, Li, mas o governo deu algum auxílio em termos gerais aqui no Brasil, só para fazer um comparativo? Tem o que o governo, com a chancela do Congresso, né, eles criaram um auxílio emergencial, que chama, que as pessoas de baixa renda vai ganhar por 3 meses um valor que inicia de R$600 a 1.200. Na China, não sei se talvez precisamente mais na província de Hubei, se teve alguma coisa, ou no país afora teve algo do tipo? Isso aí eu não posso confirmar fora de Rondônia. Aqui, particularmente, eu posso dizer que não teve, não. Eu não vi tanta diferença, não. Entendeu? Eu não vi tanta diferença, não. O máximo que eu posso falar para vocês são esses 2 vouchers que minha esposa recebeu, né? Eu não recebi porque eu não sou cidadão local, né? Eu sou brasileiro mesmo. Meu passaporte é brasileiro, entendeu? Então, tipo, para minha esposa, para mim, né, ela só recebeu isso. Em quesito de trabalho, né? Em quesito do trabalho, aqui o trabalho ele trabalha assim, trabalhou no dia, ele vai receber no dia, entendeu? Tem um salário mês, entendeu? E é isso. E essa época de pandemia, né? Ela, se eu não me engano, ela só trabalhou uns 15, 16 dias. Então, ela só recebeu os 15, 16 dias desse salário dela, né? Foi um desfalque? Foi um desfalque. Mas só que a gente também não teve tanto gasto, a gente não saiu, a gente não passeou, entendeu? Só fizemos umas compras necessárias, ficamos em casa, entendeu? Então, eu até posso dizer para vocês que não houve tanta diferença, não. Mas foi um desfalque, foi. E em relação a auxílios para empresas, por exemplo? Né? As empresas, eu posso falar para você que o governo deu suporte, sim. Tanto que a minha esposa, ela também falou que o chefe, eles receberam um auxílio. Auxílio, né, que eu posso dizer, auxílio emergencial também, né, para empresas, para não... Mas só que eles só usaram isso aí só para manter os funcionários. Eles não chegaram a manter o local ou a fábrica. É mais para o funcionário, porque as instalações daqui, eles não cobraram. O governo chinês praticamente proibiu. Isso eu nem tinha comentado, acho que não teve comentário em relação a isso. O governo, eles aboliram, né, o custo local. Então, não cobraram o custo local. Eles só deram dinheiro só para manter o pessoal trabalhando, né, o pessoal dentro da empresa. Então, tipo, cara, foi bom? Foi, né? Não posso dizer que foi ruim. Entendi. Não, bacana. Eu queria mudar um pouco dessa parte social econômica, e eu vejo que você coloca lá nas suas redes sociais também, mais ou menos passando o dia a dia, né? Né, deixa eu mostrar aqui como que é a vida na China.
até por conta da pandemia. E aí você vê algumas pessoas sem máscara, outras com máscara no queixo, e assim por diante. E aí eu queria te perguntar, como que está essa situação aí, e já trazendo para a atualidade, qual que são os números da sua região com o Covid? Vamos lá. Em quesito, a diferença que eu tento mostrar para todo mundo, né? Que eu tento, entendeu? Eu procuro não falar muito, mas eu procuro muito as pessoas entenderem, né? Sozinhos, entendeu? O que eu procuro mesmo é para eles perceberem que aonde que eu estou morando não existe tantos estrangeiros assim, entendeu? Esse é um fato. E o segundo fato, não é cidade grande, não é Shenzhen, também não é Guangzhou, entendeu? É uma cidadezinha um pouquinho fora, né, da cidade grande de Foshan, entendeu? A cidade grande de Foshan, sim, tem grandes quantidades de estrangeiros, tem até brasileiros lá, entendeu? Só que aqui, onde que eu estou morando, eu até posso dizer para vocês que é um pouquinho da realidade da China, entendeu? Shenzhen, né, todo mundo diz que é uma cidade do futuro da China, né, que cresceu, nossa, estupidamente rápido dentro desses 30 anos, né, Shenzhen, né, Guangzhou é uma cidade grande já desde não sei quando, né, então, tipo, são essas cidades, assim, que eu vejo muita gente mostrando, né, mas só que a minha diferença tipo, é um pouco longe disso, entendeu? Então, tipo, pessoas sem máscara, pessoas falando alto, fumando dentro, entendeu? Essas coisas que acontecem aqui, né, é muito pouco vistas na cidade grande. Essa é a diferença, entendeu? É isso que eu quero demonstrar para todo mundo. Entendi. Não, legal, legal. Essa visão é muito interessante, né? Porque, igual você falou, a gente tem uma visão mais limitada da China. E a gente realmente, por ser muito fechado também, a gente não consegue ter uma visão daí. E eu comecei a te acompanhar e achei muito interessante tudo isso que você faz, esses vlogs, essas coisas assim, muito legal mesmo. E eu queria puxar o que vocês veem. A gente não tem muita informação da China. E o que a China tem de informação de fora? Isso que era uma dúvida que eu sempre tive. Por exemplo, o que vocês ficam sabendo do Brasil? O que vocês ficam sabendo dos Estados Unidos, da Europa, aí? Então, vamos lá. Eu já tinha falado já para vocês antes que a China tem fama de manipular informações, peneirar informações, né? Eu chamo isso. Peneirar informações para chegar na voz do povo, né? Em relação a isso. Então, tipo, quando é para falar alguma coisa vindo de fora, eles falam, eles mostram como exemplo de não seguir, né? Exemplo de não seguir. Por que isso, tá, pessoal? Para continuar gerando dinheiro para o governo, gerando dinheiro, né, para o país, entendeu? Como, por exemplo, né, todo mundo sabe que aqui o Facebook não tem como entrar, né? Facebook, Twitter, Instagram, o Google em si, apesar de ter empresa do Google aqui na China, o Google não funciona muito bem. O Gmail, eu não consigo usar o Gmail, né? Então, tipo, eles peneiram muitas informações em relação a isso, né? E sites que possuem muita liberdade, né? No ponto de vista dos chineses, do governo chinês, eles atrapalham muito, né? Sabe? As pessoas a fazerem dinheiro, né? Aqui pro país. Então, eles acabam peneirando muitas informações vindo de fora. A do Brasil, né, eu até posso falar para vocês que eu mesmo, eu vi, né, na TV, né, aqui no jornal local, falando sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina que o Bolsonaro anda falando, né, e tipo, nossa, eu vou falar para vocês, gente, tá, a situação tá realmente muito séria. Tão séria que para os chineses falarem isso, né, nossa, eu mesmo fico preocupado, cara. Mas é uma forma negacionista de que não adianta nada, ou aí também tem algum estudo referente a esses medicamentos? Como que é a abordagem? Vamos lá, em quesito da informação, né? Em quesito da informação é para dar exemplo de não seguir, né? Cara, ficou sério lá a situação porque aconteceu tal coisa, e foi praticamente ao contrário do planejamento que a gente fez aqui na China. E deu certo aqui na China. Entendeu? Entendeu a lógica da informação aqui na China? Entendeu? Então, tipo,
né? Demonstrar a efetividade do governo chinês em contrapartida com a inefetividade do outro. Eu sou exemplo. Isso mesmo. Governo chinês, sou exemplo. Então, eu sou o exemplo. Entendeu? É a moral que você tinha falado agora há pouco, né? É a imagem dele, entendeu? Eu fiz esse planejamento, deu certo, ele fez um outro de planejamento, não deu certo, entendeu? Mostra logo, entendeu? E, cara, isso é genial. Cara. Eu mesmo posso dizer a vocês, isso é genial, né? Agora, em quesito da cloroquina, tá, pessoal? Eu não estudei em relação à cloroquina, né? Eu não estudei, eu não cheguei a saber de informação nenhuma. A única coisa que eu posso confirmar a vocês é que todo mundo que foi atendido, né, aqui com sintomas de Covid-19 não tomaram esse medicamento, né, nem antes nem depois. Por que eu estou falando isso? Porque além das medicinas ocidentais, né, que todo mundo tem aqui no Brasil, né, essas medicinas que todo mundo já são bem familiarizados, existe a medicina tradicional chinesa, entendeu? Que é um tabu, porque muita gente está achando que a medicina tradicional chinesa sempre foi no intuito de, vamos dizer, terapêutico, né? Nunca foi em quesito medicinal, entendeu? Então, o que acontece? Ele praticamente quebrou esse tabu usando a medicina tradicional chinesa para combater o Covid-19 e deu o resultado, nossa, magnífico, entendeu? Então, praticamente quebrou esse tabu também, né? Sim, entrando nessa parte que você falou aí agora, dessa parte da medicina terapêutica chinesa, uma do pessoal fala que o maior medo de todos é como é que vai ser a reação mental das pessoas após o Covid, né? Tem até uma pergunta da Lívia Ferreira, que foi mais ou menos nesse sentido, que ela fala o seguinte: quais são as ferramentas que a população está usando, no geral, para lidar com a reabilitação da saúde mental e enfrentamento ao luto e as sequelas geradas pelo Covid-19? Estão sendo oferecidos programas de ajuda, apoio a atividades coletivas, acessibilidade ou treinamentos semelhantes? Porque eu vejo muito isso, que teve muita gente, teve muita perda, então muita gente perdeu parente por causa disso. Essa é a questão de estresse, por exemplo, que não está acostumado a ficar em casa. Pelo menos aqui no Brasil, muitas pessoas estão tendo crise de pânico porque não estão acostumadas a ficar em casa. Eu não sei como é que foi aí na China. Como é que está sendo esse tratamento da cabeça das pessoas? Então, existe dois fatos que aconteceram em relação a isso, que o primeiro é que essa não foi a primeira vez que a China passou por pandemia. Pandemia não, desculpa, epidemia. Legal? Nem foi pandemia, não. Foi epidemia. Foi na época do SARS e do MERS, se eu não me engano. Tanto que, se eu não me engano, a MERS originou aqui perto da minha casa. Tá? A MERS foi originária aqui. Nem foi em Hong Kong. Hong Kong foi na década de 2000, as duas, né? Foi. Tanto que foi aqui perto até. Foi aqui perto. Foi numa cidadezinha aqui perto ao lado, aqui. Entendeu? Tanto que um carinha lá que morava naquela região, ele saiu daqui e foi para Hong Kong. E dali, meu amigo, foi sério. Foi sério. Foi mais atingido lá. Entendeu? Então, não foi a primeira vez. Né? Não foi a primeira vez que aconteceu aqui na China. Né? E em quesito... o segundo fator, tá ligado? O segundo fator em relação a isso, né? Por causa dessa experiência que teve, não teve tanto apoio assim, não. Né? Mental, psicológico. Né? Porque todo mundo já estava remediado, já sabe como prosseguir, já sabe como, entendeu? Já estava preparado. É tipo o Batman, já estava tudo preparado já, né, mentalmente, em como seguir, como, remediar em relação a isso, entendeu? Então, tipo, cara, tem vários vídeos cômicos, humorados, né, de famílias chinesas, como passar o tempo junto com o filho dentro de casa, fazendo um parquezinho, né, tendo, tipo, um guia turístico, aqui é o quarto, tá vendo aquele elefante dormindo, né, apontando para a mãe da criança, sabe? Essas coisas assim, entendeu? Então, tipo, todo mundo procura algum jeitinho aí para não se estressar em relação a isso. Existe, mas acredito eu que foi a minoria,
entendeu? A minoria foi praticamente atingida. É aquilo, né? Perda de gente, né? Como o Ricardo falou, né? Perda de gente querido também, né? E principalmente pessoas que moram sozinhos, né? E essas pessoas que moram sozinhos são idosas, né? Até. E essas pessoas realmente foram atingidas, infelizmente. Não. Bacana. André, alguma? André, você tá sem áudio. Tá sem áudio. Esqueci de ligar o áudio aqui. Eu gostei demais da conversa. Eu acho que, não sei para vocês, eu acho que a gente pode encerrar, liberar o Li. O que vocês acham? Pô, por mim, Beleza. Acho que foi Temos aí bem. mais ou menos 40 minutos de gravação, Li. Eu acho que a conversa foi excelente, cara. Deu para você trazer muita coisa para a gente. Para a gente fechar, não sei se futurologia, talvez, não sei se é futurologia, acho que é meio difícil. Mas o que você acha que a gente pode pegar, nós brasileiros, você conhece muito bem a cultura brasileira e conhece bem a cultura chinesa, o que você acha que nós brasileiros podemos fazer agora para a gente poder, neste período, o Brasil está entrando agora no pico, né? O que a gente pode pegar aí do modelo chinês, do exemplo chinês, da população? Eu falo em questão de sociedade, da sociedade chinesa, que a gente pode pegar de exemplo para a gente poder tentar fazer aqui, para a gente poder amenizar o nosso problema. Eu vou falar de uma forma, tá legal? Que possa atingir todas as ideias do Brasil. Porque, porra, convenhamos, tá, pessoal? O Brasil, né, no meu ponto de vista, existe várias tribos e várias ideias diferentes, entendeu? Tanto político, tanto religioso, tanto até de futebol, entendeu? Tipo Flamengo e Vasco, Corinthians e São Paulo, entendeu? Essas coisas, entendeu? Então, tipo, cara, falando de uma forma para que todo mundo, sabe, absorva, entendeu? Não procure interpretar, né, de uma forma para si, entendeu? Procure interpretar, procure pegar a informação, né, para o bem de todo mundo, né? Isso não é mistério, né, tá, pessoal? Né? Procurar também, principalmente, se informar, né, se questionar em relação a isso, porque sem se questionar, entendeu? A sua informação não flui. Tanto que quando eu vejo noticiários, quando eu vejo algumas coisinhas em relação aqui à China, né, eu sempre vejo 2 ou 3 vezes, porque, cara, vai que eu me engano em relação a isso e tal, entendeu? Então, o que eu posso falar para todo mundo é se questione, sabe? Procure, sabe? Pegar esse tipo de desafio de Covid-19, entendeu? E procurar, sabe? Arranjar um jeito de não tornar isso tão sério assim. Tá legal, pessoal? É isso que eu quero falar para todo mundo. Não faça com que isso se torne muito sério. Porque se tornar muito sério, gente, isso pode dar sabe aquele lei do retorno? Entendeu? Aquele lei do retorno. Nossa, isso fica muito sério. A China foi um exemplo? Sim, foi um exemplo. Se for para a pessoa que não acredita muito no governo chinês, não acredita muito nesse exemplo chinês, não precisa acreditar. Acredite na ciência, entendeu? Em vez de cortar o problema em vez de cortar o problema pela metade, corta pela raiz, entendeu? Não culpe a China, entendeu? Para de pensar nisso, tá? Vá direto para a ciência, né? Vai pelo vírus, né? Se ele é natural ou se ele é manipulado. Já foi comprovado que não foi manipulado, entendeu? Então esquece essa parada de foi feito pela China, entendeu? Foi natural, então é natural, entendeu? Então o jeito é se precaver em relação a isso. Beleza, pessoal? beleza. Foco no problema, né? Até é bacana você falar isso aí, da gente de questionar, de procurar informação, que eu acho que é justamente a nossa ideia aqui do Pensadores Desorientados. O próprio nome, o nome que a gente escolheu, o nome tem uma brincadeira da ideia de pensar de forma, e quando a gente fala de desorientar, não é desorientação de loucura, mas a ideia de desorientação de não seguir nenhum viés.
não seguir nada fixo, ficar dessa forma desorientada, procurar um pouco de cada informação, um pouco de cada coisa. E um pouco também do que você falou aí, que eu acho bacana, que é da própria cultura chinesa, que é o coletivo. O chinês é muito mais coletivista do que o brasileiro, né? O brasileiro é muito individualista. E esse é um problema coletivo. Sim. Eu, particularmente, eu procuro muito, né, enxergar de uma forma muito mais lógica também, entendeu? Isso também é muito importante, tá, pessoal? Só para não gerar preconceito, entendeu? Um conceito, né, pré-definido, né, como todo mundo fala, né? Então, tipo, é sempre bom pensar um pouco de lógica em relação a tudo ao redor, principalmente nessa parte de Covid-19. Tá legal, pessoal? Beleza. Perfeito. Li, obrigado, o papo foi bom demais. Valeu, tranquilo. Então, se tiver oportunidade de vir aqui na China, gente, se tiver oportunidade, né? Porque tá tudo fechado no momento. Até o pessoal que é residente aqui da China, não tô conseguindo entrar, né, no país. Tá tenso aqui a situação. Imagino. Oli, acho que para finalizar, eu quero pedir para você falar onde o pessoal te encontra, né? Suas redes sociais, Instagram, Facebook, canal no YouTube. Pô, eu vou pedir para você falar, eu também vou colocar na descrição do vídeo e na descrição do podcast no Spotify, para quem quiser seguir o Li. Mas diga aí para nós, Li. Tranquilo. Qualquer coisa, segue nos links aqui na descrição. E YouTube, Panda Brasileiro, né? Instagram, YangBR, tá bom? O Twitter, eu particularmente eu não vou pedir para todo mundo acompanhar, mas se quiserem acompanhar, também está na descrição aqui embaixo. Eu só até me esqueci, né, qual é o meu Twitter. E o Facebook também, eu vou botar o link lá, porque também eu não... São detalhes que a gente nem não entra muito na minha cabeça. São tantas redes. A gente coloca aqui embaixo no vídeo, a gente deixa aqui embaixo no vídeo e coloca também na descrição do episódio. Normalmente aparece uns vídeos uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, né? Porque, nossa, ser pai, né? Para quem entende, gente, tá sinistra a situação aqui. Tô sabendo dessa aí, nós estamos na mesma fase. Eu, no caso, eu não sei isso, mas o André e o Igor sabem muito bem. Cara, o tempo realmente, cara, é sinistro. Então, tipo, aparecem alguns vídeos bem interessantes. Daqui a pouquinho eu já vou botar um vídeo aqui. Olha aí. Ô, gente, então, já fica de antemão um convite para você voltar a conversar com a gente. A gente tem muita coisa para falar. Acho que o tema China nunca vai se esgotar, ainda mais por a gente não ter essa visão que você tem. Então, a gente vai, se você puder participar de novo com a gente, vai ser um prazer. Aí vem outros pensadores, aí pode o Cris, o Gustavo e o Vitor, para a gente fazer um rodízio, eles também te conhecerem e a gente poder ver dinâmicas diferentes e pensamentos diferentes. Cara, muito obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Igor. E valeu. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Valeu. obrigado, Gui. Tchau.